Carlos Taus é jornalista militante, um jornalista preocupado com os destinos da imprensa, da comunicação no Brasil. E agora mesmo ele fez uma análise muito interessante, é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre essa crise porque passa a imprensa brasileira, em especial, né, Taus, agora que pegou o Globo em cheio. Aí quando pega o Globo em cheio, assim, com centenas de pessoas desempregadas, a coisa ganha uma dimensão maior, porque o Globo é o maior empregador, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua impressão sobre isso aí. A crise, ela não atinge a Holding Globo. A Holding Globo continua faturando de forma crescente, porque cada vez mais a Holding Globo opta por fazer entretenimento. Entretenimento dá muito mais dinheiro do que vender notícia, fazer jornalismo. Então, o setor de jornalístico da Holding Globo vai perdendo relevância dentro da própria Holding. Eles vão optando por fazer cada vez mais entretenimento, divulgação cultural, divulgação dos seus próprios produtos que eles fazem. Então, cada vez é menos necessário você ter jornalista para fazer isso. Você tem publicitários, você tem profissionais de outras áreas. Agora, jornalista é cada vez menos necessário. Isso de um lado. E do outro lado, se você tem uma opção de investir em entretenimento fortemente, tome-se o caso da Globo de novo, né, como exemplo. A Globo investe há muito tempo, ganha muito dinheiro fazendo transmissões de futebol. Ganha dinheiro com essa indústria do entretenimento. Como é que ela vai, agora, nesse momento de crise na FIFA, cobrir as fraudes na FIFA? Não pode, porque ela é sócia da FIFA. Então, o jornalismo chega a um ponto que ele chega a ser não desejado. Ele é ruim para a indústria cultural, porque o jornalismo com J maiúsculo, né, de investigação, né, de vigilância sobre o poder, ele passa a ser indesejado. Nessa ótica que você falou, é interessante que o entretenimento e o carro-chefe desse entretenimento, que é o futebol o ano inteiro, ele também tem jornalistas no meio dele. Mas os jornalistas ali, eles não são propriamente jornalistas, né? Não são vistos como... Utiliza técnicas de jornalismo, utiliza as figuras reconhecidas como bons repórteres. Anteriormente eram bons repórteres, agora vão fazer entretenimento, seja no futebol, seja em outras áreas. Você toma alguns exemplos na própria Globo. Faustão era repórter de campo, era um ótimo repórter de campo. O Pedro Bial era um ótimo repórter de televisão, foi correspondente da Globo na Europa durante anos, cobriu a queda do Muro de Berlim. Hoje são pessoas que optaram por trabalhar na área de entretenimento, não fazem mais jornalismo, né? E é isso, se você for ver, com algumas variações, isso se dá em outras áreas também. Além do mais, tem a opção ideológica da indústria da comunicação, que sempre teve uma opção pela direita conservadora reacionária. Nesse momento agora de polarização no Brasil, uma polarização fabricada, não se cobre mais. O jornalismo não é mais factual, ele tem um discurso ideológico. O fato, a verdade factual passa longe às vezes do que a gente vê num programa de rádio, num programa de televisão, na página de um jornal. Não tem nada a ver, as pessoas se enfastiam disso, não querem mais saber disso. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que a imprensa está com a credibilidade mais baixa. Mas é porque você abre um jornal e você vê uma cobertura ideologizada, né? Aquilo ali é uma narrativa ideologizada de um fato objetivo. Ao contrário de antigamente, quando tinha uma cobertura factual, você podia até discordar, e os jornais sempre tiveram suas posições. Um pouco mais liberais, um pouco menos liberais, sempre tiveram as suas posições. Mas a verdade factual sempre foi o principal. Agora não é mais. Nesse cenário de polarização, por diversas vezes, você pega vários jornais que fazem um discurso que chega a ser caricato, no seguinte sentido: está comprovada a ligação de fulano com a corrupção, porque o vizinho do primo ouviu dizer. Isso não tem nenhuma vinculação. Esse tipo de ilação acontece o tempo inteiro. A Lava Jato são delatores, são criminosos. Toda hora vaza uma delação, mas sempre vaza para um lado só. Você até agora não viu ninguém dizer que o PSDB estava no centro da corrupção. E não é possível que o PSDB tenha, nesse cenário todo governado por 2 mandatos, o país governa em São Paulo há quase 30 anos e não tenha um caso de corrupção da grossa. Que na verdade tem, no caso específico de São Paulo, tem ele já documentado e tudo, né? Mas
negócio dos trens, né? Pois é, mas não se, Pois é. não se aprofunda. Pois é. Agora, como é que você vê uma saída para isso? Nós temos chance de voltar a fazer jornalismo como a gente conheceu e sempre gostou de fazer? Olha, o Golo, eu vou dizer uma coisa para você. Tem exemplos, mundo afora, de jornais que deram certo. Em democracias de capitalismo avançado, você tem empresas de comunicação que faturam muito. Então, eu cito um caso, o The Guardian, na Inglaterra, que é um jornal muito bom. Né? Se você for ver o Le Monde na França, é outro jornal muito bom. O El País na Espanha é outro jornal muito bom. Que está se expandindo, inclusive. O El País está com a edição em português. Que é o melhor jornal em língua portuguesa hoje. É o melhor jornal brasileiro. É o El País. Pois é. Né? Mas nós temos solução, nós temos uma saída. Você vê isso? Há alguma chance de o empreendedorismo, os empresários brasileiros retomarem esse viés de que a imprensa é um negócio e não um balcão de negócios? Pois eu não sei pensar com a cabeça de um capitalista, né? Não sei. Não sei se na hora de pesar o que vai dar mais lucro, o que vai dar mais retorno, se um capitalista vai optar por fazer um investimento numa empresa jornalística. Porque você veja, pega mais uma vez o exemplo da Globo. Ela é a mais importante, a maior, e ela vai ser sempre tomada como exemplo. A Globo não só produz o próprio entretenimento, mas pelo fato dela se reconhecer, se identificar como empresa de entretenimento, ela toma recursos da área cultural, recursos públicos, e fatura altíssimo com recursos subsidiados e com renúncia fiscal. Por exemplo, dos 20 maiores bilheterias do cinema brasileiro, 19 são da Globo Filmes. 19. E todas essas 19 foram produzidas com dinheiro público para estimular o setor do audiovisual. Né? Então, ao fazer essa opção, eles estão botando, pagam pessoas muito bem preparadas para fazer esses cálculos. Claro. E o cara calcula, olha, é mais vantagem você acessar recurso público, se beneficiar de recurso fiscal e depois vender essa produção cultural ad eterno, porque não tem limite para ele parar de vender. E quem sabe analisar como que se dá os meandros desse acesso aos fundos de audiovisual e outros de estímulo à cultura no Brasil, sabe como que há subsídios em cascata, há estímulos de renúncia fiscal ad eterno. Você vai vender esse produto cultural hoje, que você produz com os teus técnicos, no caso da Globo, com os mesmos técnicos, os mesmos atores, as mesmas atrizes, com um custo de produção baixíssimo, perto do zero, e sendo beneficiado com esse tipo de renúncia fiscal. Diante disso, será que alguém, um capitalista, vai optar por investir numa empresa de jornalismo? Eu não sei. Desse ponto de vista, eu não sei. A impressão que eu tenho é que a gente ainda não conseguiu, por mais que se estude, que se invista, ainda não se conseguiu entender por inteiro o fenômeno da internet. O fenômeno da internet todo dia produz uma novidade que muda o cenário anterior. Então, para que aconteça, para que alguém, um grupo eventualmente de jornalistas, consiga vislumbrar um modelo de negócio que sustente uma imprensa independente, vigorosa, crítica, ativa, eu acho que não custa nada, entendeu? De uma hora para outra. O avanço tecnológico, o avanço científico, ele não se dá em acúmulos, ele se dá às vezes em saltos. De uma hora para outra você dá em saltos. Assim pode ser também na compreensão sobre o fenômeno da internet. Ela tem 30 anos, que ela é pública, né, que ela ganhou a massa, e até hoje não, a impressão que eu tenho é que tem várias técnicas, estudos, tem estudos de impactos muito refinados, estudo de impacto pelo ângulo da audiência, mas o fato de que todo dia tem uma novidade que revoluciona o cenário anterior me dá essa impressão. Então eu não fecho a porta para amanhã uma pessoa, um grupo de pessoas identificar uma oportunidade que reverta isso tudo. A rigor, eu já ouvi falar de um exemplo na Coreia, de um jornal produzido só na internet, e como a Coreia tem uma internet muito boa, muito rápida, muito barata, praticamente 100% dos lares têm internet, eles conseguiram bolar um modelo de negócio que o jornal é autossustentável, as pessoas pagam individualmente para ter a edição do dia ou para ter a edição do mês do sul-coreano. É uma quantidade muito pequena que se cobra e a produção é muito boa.
gasta-se basicamente em recursos humanos, no aparato tecnológico. Porque essa questão da internet, eu estou pensando aqui enquanto você está falando, é que o gasto do empresário é muito menor do que na estrutura física de um jornal convencional. Sim. Não é? Não é à toa que o Globo, voltando a citar o Globo, está vendendo aquele parque fantástico. Pois está ocioso. Ele está ocioso. O Dia tem um parque também ocioso. O Dia que está indo à falência também lá no Rio de Janeiro. Também tem um parque gráfico enorme, de porte, que também está ocioso. Porque fazer aquela operação toda, gastar aquela massa de papel, de energia, de gente, de combustível para distribuir aquele jornal, isso tem um risco, tinta, tudo. Tem um risco implícito ali naquele modelo de negócio que, de outra maneira, você não tem. Eu fico pensando, por exemplo, quando essa TV de fato for 100% interativa, né? Quando a TV digital for de fato for 100% interativa, você vai ter a opção de estar fazendo agora essa transmissão aqui e você não precisar de ninguém para intermediar a chegada da tua informação lá a quem está ouvindo, né? O receptor da mensagem. Botar num canal. Num canal e ele vai lá na hora. Você pode fazer o canal Golo. Não é? Pode fazer o canal Golo e o que eu pago, vamos supor, 10 centavos, R$1 por dia por cada vez que eu acessar, não sei, você juntando uma massa, não é? De 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, você bota isso. A rigor foi isso que os clubes de futebol aqui no Brasil tentaram fazer. O Corinthians e o Flamengo, a TV Corinthians e a TV Flamengo, inicialmente apostavam nessa possibilidade de fazer a transmissão dos jogos sem passar pelas emissoras de televisão, mas direto do campo, pela internet para casa ou para o celular agora de qualquer pessoa. E aí você paga um preço irrisório e o dinheiro vai todo para o clube. Isso não foi adiante. Mas deixa eu adivinhar por que não foi adiante. Pois é. Eu acho que está a Globo aí também. Pois é. Pois é.